Imagine o sol dourado iluminando as muralhas de uma cidade antiga. Comércio, especiarias, negociações e moedas cintilando em cada esquina. Babilônia, o coração pulsante da riqueza antiga, símbolo de sabedoria e prosperidade. É dela que surgem princípios eternos, capazes de transformar qualquer vida, mesmo nos tempos modernos. Hoje revisitaremos essa mesma sabedoria, não como uma história distante, mas como um mapa real para a liberdade financeira, porque prosperar não é sorte. É ciência misturada com decisão, fé e disciplina. As lições que vêm da Babilônia não são apenas sobre dinheiro. Falam sobre mentalidade, propósito e honra. Falam sobre se tornar o tipo de pessoa capaz de criar abundância, não importando as circunstâncias. São 7 princípios simples, mas poderosos, que se repetem na história dos que enriquecem de verdade. Vamos começar nossa jornada pelos portões da Babilônia, onde cada tijolo carrega o segredo da prosperidade. O desejo de prosperar, tudo começa com um desejo. Nenhuma riqueza nasce da indiferença. Nos becos da Babilônia, havia um homem chamado Nadã, um construtor de charretes. Suas mãos calejadas contavam a história de décadas de trabalho duro, mas sua bolsa estava sempre vazia. Ele olhava para os mercadores passando com suas túnicas finas, camelos cheios de mercadorias, e se perguntava: por que eu trabalho tanto e continuo pobre? Essa pergunta é o início de toda a transformação. Foi também a pergunta que levou Nadã ao templo da sabedoria. Lá conheceu Aramis, um escriba idoso que já havia ajudado muitos homens a escapar da miséria. E foi ele quem disse a Nadã as palavras que mudaram tudo. O ouro obedece àqueles que sabem ordená-lo, mas ele foge de quem o trata com descuido. Nadã ouviu, refletiu e prometeu: me ensine o que os ricos sabem. E assim nasceu o primeiro princípio da riqueza. O primeiro princípio: pague-se. Primeiro, Aramis explicou: o primeiro passo para honrar o ouro é respeitar a si mesmo. Ele mostrou ao jovem uma bolsa esvaziada e outra pequena, mas cheia de moedas reluzentes. Esta, disse ele, pertence àquele que guarda para si uma parte de tudo que ganha. Guardar ao menos 1/10, o mais simples e poderoso mandamento da prosperidade. Não importa o quanto você ganha, o ouro só começa a trabalhar para você quando você o separa do gasto. Nadã começou a seguir o conselho, e pela primeira vez, sua bolsa não se esvaziava toda semana. Era pouco, mas aquilo lhe deu algo mais valioso do que o próprio ouro: esperança. Quem aprende a se pagar primeiro, muda sua relação com o dinheiro. Porque não se trata de guardar, mas de se tornar merecedor. Cada moeda poupada é um voto de confiança em você mesmo. O segundo princípio: controle suas despesas. Não é o quanto se ganha, é o quanto se guarda do que se ganha. Certo dia, Nadã voltou às Aramis e lamentou: mesmo economizando, parece que o ouro escapa dos meus dedos. Meus gastos nunca diminuem. O sábio sorriu. O homem acredita que precisa de tudo que compra. As necessidades crescem como ervas daninhas. O segredo é decidir o que é essencial e o que é desejo. Nadã então começou a anotar cada gasto, abrindo os olhos para os drenos invisíveis de sua riqueza. Descobriu que gastava mais para parecer próspero do que para realmente prosperar. Aprendeu que a abundância começa na mente, antes de se traduzir na moeda. A disciplina financeira é uma forma de coragem, a coragem de dizer não hoje para dizer sim ao amanhã. O terceiro princípio: faça seu dinheiro trabalhar, certo dia. Nadã mostrou ao mestre suas economias orgulhosamente. Aramis olhou e disse: excelente. Agora coloque-o para servir. O ouro parado adormece, mas o ouro plantado cresce. Então Nadã procurou um negociante de grãos e decidiu investir parte do que havia guardado. A colheita foi boa, e os lucros retornaram multiplicados. Pela primeira vez, sentiu o poder do capital, mas também cometeu erros. Investiu em um mercador aventureiro que prometeu fortuna em terras distantes, e perdeu tudo. Aramis então lhe disse: o homem sábio consulta os que conhecem o caminho antes de enviar seu ouro em viagem. E assim, Nadã aprendeu outro princípio: nem todo investimento é fértil. O ouro cresce apenas em terrenos seguros, com quem sabe cultivá-lo. A lição é simples: o dinheiro deve gerar mais dinheiro, mas sempre sob o olhar da sabedoria.
O quarto princípio: proteja seu tesouro. O ouro é leal a quem o guarda com prudência. Depois de alguns meses prósperos, Nadan começou a sentir-se invencível. Fez negócios com pressa, emprestou a amigos, comprou bens supérfluos. Pouco a pouco o ouro desapareceu. Vergonhoso buscou o conselho do mestre. Aramis sereno respondeu: mais fácil é proteger o ouro quando ele é pouco do que quando se tem muito. O homem que perde por ganância é como o camponês que abre o barril de vinho antes do tempo. Foi então que Nadan aprendeu o verdadeiro valor da proteção, não apenas do patrimônio, mas do discernimento. As muralhas da Babilônia eram altas, porque os inimigos eram muitos. Assim também deve ser nossa defesa financeira. Forte o bastante para resistir à tentação das promessas fáceis. Ele passou a diversificar seus ganhos, manter reservas, contratar seguros e evitar aventuras financeiras. Entendeu que o ouro cresce devagar, mas morre rápido quando deixamos o medo ou a ambição governar. O quinto princípio: faça da sua moradia um investimento. Certo dia, observando a cidade de cima das muralhas, Nadan disse: trabalho todos os dias, mas ainda entrego minhas moedas ao dono da casa onde moro. Isso é justo? Aramis respondeu: enquanto sua casa pertencer a outro, parte do seu esforço pertence a outro. Um dia sem aluguel é um dia em que você trabalha apenas para si. Seguiu o conselho e comprou um terreno simples. Construiu nele não apenas uma casa, mas um símbolo de estabilidade, algo que lhe dava segurança emocional e financeira. A lição foi clara: o lar é mais do que abrigo, é investimento e legado. O homem que tem onde repousar com dignidade dorme mais tranquilo, e o ouro dorme tranquilo com ele. O sexto princípio: prepare-se para o futuro. Os anos passaram. O ouro crescia, mas Aramis sempre lhe lembrava: pense nos dias em que suas mãos não mais trabalharão. Nadan começou a investir parte de seus ganhos em empreendimentos que lhe garantiriam renda contínua. Construiu depósitos de grãos, arrendou terras e preparou herança para seus filhos. Ele percebeu que prosperar é também proteger os que amamos, que a verdadeira independência financeira é não temer o futuro. E na Babilônia o respeito pelos prudentes era tão grande quanto o dos guerreiros, pois ambos garantiam o amanhã, um pela espada, outro pelo ouro. A prosperidade, como ensinava Aramis, não surge apenas da compreensão dos princípios, mas da ação perseverante diante dos desafios. Nadan enfrentou muitos momentos de dúvida. Houve épocas em que, mesmo seguindo tudo à risca, parecia que o mundo conspirava para esvaziar suas bolsas. A praga devastava as plantações. Comerciantes trapaceiros tentavam enganá-lo, e, por vezes, o próprio medo era seu maior inimigo. Em um desses instantes, após perder parte de suas economias em uma aposta incerta, Nadan sentou-se à beira do rio Eufrates e, contemplando seu reflexo na água, indagou se seria realmente merecedor da fortuna. Mas a voz do mestre era clara em sua memória. A verdadeira riqueza nasce da capacidade de aprender com as quedas. Foi nesse espírito que Nadan reergueu-se. Ele procurou não culpar o destino, mas responsabilizar-se por cada escolha. E assim, aprendeu a selecionar melhor seus parceiros, estudar cada oportunidade antes de arriscar e blindar seus investimentos contra imprevistos. A Babilônia prosperava como nunca, mas o verdadeiro segredo estava em cultivar a paciência, o discernimento e a coragem de recomeçar. Com o tempo, os erros tornaram-se preciosos mestres. Eles ensinavam a Nadan algo valioso, que a riqueza não é um ponto final, mas uma jornada de aprimoramento. Cada revés era uma etapa, não um obstáculo intransponível. O povo começou a ouvi-lo com respeito, não porque acumulou mais ouro, mas porque mostrava que mesmo os sábios falham, e só não prospera quem abandona seus princípios diante do primeiro tombo. Nadan passou a ensinar a outros trabalhadores que perder não é o fim, e sim o convite para usar a experiência como trampolim para decisões melhores. Aos poucos, Babilônia tornou-se uma cidade onde ninguém se envergonhava de buscar ajuda, estudar, errar e tentar novamente. O ouro circulava, mas, acima de tudo, circulava a esperança. Homens e mulheres reuniam-se à noite nas praças para trocar histórias de superação, e cada narrativa reforçava a convicção de que é possível triunfar, mesmo tendo começado das cinzas. O maior legado de Nadan
Tornou-se o exemplo de que riqueza é consequência de honestidade consigo mesmo, disposição para corrigir rotas e comprometimento com a melhoria contínua. Ele mostrou que o verdadeiro tesouro está em não desistir de si, mesmo quando as muralhas parecem altas demais. Este é o espírito que resgata vidas e transforma futuros. Quem aprende a lidar com os fracassos, aprende a construir muralhas cada vez mais fortes, não só ao redor da própria fortuna, mas ao redor da coragem de viver com propósito. A jornada de Nadan, guiada pelos 7 princípios, não se encerra com a conquista do ouro. O verdadeiro triunfo nasce quando ele transforma sua própria vida em fonte de inspiração para outros. Babilônia se tornou mais do que a cidade das muralhas e riquezas. Virou símbolo de generosidade, empatia e crescimento coletivo. A cada ano, Nadan reunia jovens e anciãos na praça central para compartilhar o que havia aprendido. Ele não falava apenas de cifras ou patrimônios, mas da vida real, das noites insones planejando o futuro, das lágrimas ao perder o que levou anos para construir, dos momentos de alegria ao ver um amigo prosperar. Por seguir seus conselhos, o que emocionava o povo era o reconhecimento de que qualquer pessoa, desde o mais simples dos operários até o mais afortunado dos comerciantes, era capaz de trilhar o caminho da abundância. O segredo estava em não buscar atalhos fáceis, mas construir, pouco a pouco, bases sólidas para o próprio futuro. Por todo canto, centenas de vidas foram transformadas. Pais deixaram heranças não apenas materiais, mas morais. Filhos aprenderam o valor do tempo e do esforço. Esposas e maridos dividiram sonhos e responsabilidades, que a Babilônia tornou-se referência de esperança, lugar onde ninguém precisava enfrentar sozinho os desafios financeiros. A prosperidade, ensinava Nadan, é uma bênção compartilhada. O ouro não deve ser prisão, mas ponte. Ponte para oportunidades, saúde, tranquilidade e realização de sonhos. O mais rico da Babilônia nunca esqueceu das dores do passado, e é por isso que sempre estendeu a mão aos necessitados. Ensinou, orientou e celebrou cada vitória coletiva. Se você deseja trilhar esse mesmo caminho, comece hoje. Honre cada centavo. Respeite seus próprios sonhos. Aprenda com as derrotas sem perder a esperança. Faça dos princípios sua bússola e jamais se desvie diante dos obstáculos. O segredo não está na quantidade de ouro, mas no valor do propósito com que você o constrói. Se este conteúdo tocou você, te ajudou a enxergar novas perspectivas ou reacendeu a vontade de mudar, mostre seu apoio. Curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dessa mensagem, deixe seu comentário contando sua experiência ou dúvida e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias e lições sobre prosperidade e sabedoria. Seu engajamento transforma esta comunidade em algo ainda mais forte e juntos seguimos construindo o nosso próprio império, tijolo por tijolo, princípio por princípio.